Olá, boa tarde, pessoal. Dei uma entradinha aqui numa live rapidinho para falar um assunto para vocês na parte da terapia. O que atrapalha no processo terapêutico? Vou esperar mais gente chegar aqui. Hoje eu vou falar um assunto bem relevante sobre o processo terapêutico e o que atrapalha da gente ter um processo terapêutico bom, né? Só um minutinho. Enquanto vai chegando gente aí. Olá, Patrícia, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui sobre o que atrapalha no nosso processo terapêutico, né? Que muitas vezes me pergunta, terapia funciona? Terapia tem jeito? Como é que funciona? E muita gente não sabe que, tipo, a terapia ela é muito boa, ela ajuda, ela funciona, mas para isso a gente tem que querer ser curado. A gente tem que querer mudar, porque se não quiser, não vai. Como funciona o processo terapêutico? Eu vou falar um pouco de resistência. Eu tenho que escrever aqui porque senão eu esqueço. Uma das coisas que atrapalham no processo terapêutico é a resistência. Sabe aquelas pessoas que tá no fundo do poço, cheia de problema, tá com problema com droga, tá com problema com bebida, tá com problema de pensamentos suicidas, tá com pensamentos de até machucar os outros, muita anger, raiva por dentro. E geralmente essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de se ajudar na terapia. Elas vão sempre ter uma resistência. Por exemplo, tem pessoas que você vai atender, você faz uma anamnese, e elas falam mal de todos os terapeutas, psiquiatras, psicólogos que atenderam elas. Por que isso? Será que todos os psicólogos, todos os terapeutas, todos os psiquiatras estavam errados? Não. É a pessoa que procura ajuda, não aguenta mais, mas ela não deixa se ser ajudada, ela não escuta o terapeuta, ela não aceita a mudança, não aceita os pontos que estão errados. E essa resistência, ela é muito ruim para o processo terapêutico. O problema da pessoa que está em depressão, tem crise de ansiedade, é porque a gente tem uma batalha muito grande na nossa mente. E se a gente não trabalhar isso, a gente vai entrar numa bola de neve. Então você vai ficar... Se você está com começo de depressão e não for tratado, não buscar o tratamento, o que vai acontecer? Vai virar uma bola de neve. Você vai acumulando os pensamentos ruins, vai deixando ele segurar a sua vida e vai aumentando, 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 e você não consegue segurar aquela depressão. Por quê? Porque dentro da sua mente é uma batalha. Você vai começar a ter pensamentos tóxicos, negativos o tempo todo. Ai, eu não presto. Ai, minha vida não tem jeito. Ai, eu vou morrer. Ai, eu não aguento isso. Ai, tá muito pra mim. Ai, minha vida não tem solução. Quanto mais você alimentar esses tipos de pensamento, mais difícil será seu processo de cura. Eu não digo nem cura, porque às vezes tem pessoas que se livram da depressão, não voltam mais, e tem outras que têm os ups and downs, os que volta, vai e volta. Por quê? Porque dependendo do gatilho emocional que ela tiver, vai trazer de volta uma depressão ou uma ansiedade. O que a gente tem que fazer para isso? É aprender a regular os nossos pensamentos, regular as nossas emoções. E como fazemos isso? Tem várias formas. Uma primeira é procurar um processo terapêutico. Tem pessoas que vão precisar de ajuda de medicamento, então teria que passar com um psiquiatra. Não é vergonhoso, tem que arrancar esse tabu, né, que tem nas pessoas de saúde mental.
E as pessoas têm que aprender a recorrer a uma ajuda. Primeiro a gente tem que admitir, eu preciso de ajuda, eu não tô bem, eu preciso de um tratamento. Segunda, querer o tratamento e buscar um tratamento. E cooperar no processo terapêutico. Porque tem pessoas que quando você começa a mexer na ferida, elas começam a ter uma negação, não aceitam a sua parte de parcela. Elas também costumam a ter muito vitimismo. Vou falar sobre o vitimismo. Deixa eu deixar bem claro isso. O que seria o vitimismo? A gente se vitimizar o tempo todo. Ah, a culpa é do fulano, porque meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu ex-esposo fez isso, meu ex-namorado fez isso, a minha irmã, tal, eu fui, aconteceu isso, tal. É lógico que tem uma parcela de culpa das pessoas que fizeram com que você tivesse esse trauma. Mas também a gente tem uma parcela de culpa de deixar que esses traumas nos afetem para o decorrer da vida. E isso que não pode ser. A gente tem que assumir que a gente tem que ter uma posição, se posicionar em relação às coisas que não estão dando certo, nas coisas que não estão nos machucando. E esse posicionamento vem quando nós paramos de vitimizar, paramos com a negação e paramos com a resistência. Porque não adianta nada você gastar dinheiro com remédio, com tratamento, se você não estiver disposta a ser tratado. É que nem, assim, o narcisista. É a pessoa mais difícil de ser tratada. Porque ele nunca assume que tá errado. Nunca ouve ninguém. Só ele que tá certo. Só tem opinião, não abaixa a cabeça. Enquanto a gente estiver nesse posicionamento de negação, vitimismo e resistência, vai ser bem complicado uma terapia dar certo. Um processo de cura dar certo. Então, em primeiro lugar, você tem que trazer a consciência que você está com um problema, que ele precisa ser tratado. Segundo lugar, buscar ajuda. Terceiro, quebrar toda a resistência, negação, vitimismo, para que você possa ter um processo de cura mais fácil, mais rápido. Quanto mais você aprende isso no começo, mais fácil fica para você. Eu sei que quando a gente está nesse processo de dependência emocional, ansiedade, depressão, é muito difícil a gente ver a saída. É como não se existisse uma luz no fim do túnel. Mas a gente tem que fazer com que a gente entenda que essa batalha, ela não é nossa. Muitas vezes nós não queremos sair, né, daquele ambiente, daquele lugar de vitimismo, queremos ser a coitada. Ai, olhe para mim, eu estou sofrendo. Gente, é difícil falar isso. Mas é assim que as pessoas se veem quando elas estão nesse patamar de doença, nessa depressão, nessa ansiedade. Elas não conseguem ver saída para nada. Tem pessoas que são tão difíceis de ser tratadas que elas têm pensamentos repetitivos toda hora de negação, e não querem a mudança, não querem se esforçar para uma mudança. Então, se você está num processo desse, a primeira coisa que você tem que entender, se desarme, aprenda a não se vitimizar tanto, porque afinal de contas, muitas vezes, as pessoas não vão ter dó da gente, não vai ter dó de você, não vai se preocupar com você, aí você se sente sozinho, jogado para as traças, por quê? Porque nem todo mundo tem a paciência de ouvir uns aos outros. Nem todo mundo tem o dom de ouvir, de entender o outro. E muitas vezes você fica esperando um príncipe no cavalo branco vir te salvar, alguém vir te salvar, sendo que você tem que ser a protagonista da sua própria salvação. Sabe? Aprender a abrir seus olhos, a calar as vozes que não são suas, as vozes negativas, tóxicas, não só de pessoas, mas como dentro de você mesmo. E se você não aprender a fazer isso, você não vai conseguir estabelecer uma cura. Quando eu falo de cura, eu falo de regulamentação, regular, se autorregular. É aprender de quando você está começando a se sentir triste, está começando a entrar no estado de depressão, começar peraí, já tô ficando triste, já tô ficando sem vontade de fazer nada, já não quero comer, eu já como muito.
ou já não quero, não tô dormindo direito, o que eu tenho que fazer? Procurar ajuda imediatamente. Sair dessa fase, usar ferramentas que você possa se autorregular. Eu, por exemplo, por que eu me tornei psicanalista? Porque eu sofri com depressão a minha vida inteira, desde os 8 anos de idade, por causa da separação dos meus pais. Eu já tive muita dependência emocional. Tudo que eu fazia eu dependia da opinião dos outros. Eu não sabia lidar com os problemas. Por quê? Porque eu não entendia as minhas emoções. Eu não sabia analisar isso. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar e entender como isso funciona, deu uma virada de chave na minha vida. Por quê? Porque eu aprendi a me autorregular. Porque quando eu estava com uma depressão muito forte, uns 5 anos atrás, não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha ninguém que fosse fazer uma oração comigo, me dar a mão. Eu tinha algumas amigas, mas todo mundo trabalha, todo mundo é ocupado. Então, que a gente possa aprender a não depender dos outros para poder sair do buraco. Muitas vezes vai ser só você e Deus. Você vai ter que segurar na mão de Deus e se esforçar para sair dessa posição onde você está. De tristeza, sabe? De depressão, de ansiedade, de dependência emocional. Muitas vezes vai ser só você e Deus nessa luta. E você tem que aprender. Quando a Bíblia fala em Efésios 6 sobre vestir a armadura de Deus, ela fala sobre guardar nossa mente. Que a nossa maior batalha é na mente. Se você sabe guardar a tua mente. Oi, boa tarde, Market News. Tudo bem? Boa tarde a todos. Se você sabe as estratégias de batalha na sua mente, nas suas emoções, você consegue se dar melhor. Por exemplo, eu tenho uma série de problemas de saúde. Eu já, nos 4 anos para trás, eu estava tão mal que eu não conseguia andar. Vivia hospitalizada, não conseguia fazer nada. Hoje eu ainda tenho essa doença, mas eu sei lidar com ela. Eu não deixo ela me abater. Eu não me enfraqueço mais, porque eu fortaleci a minha mente. Porque todos os dias eu profetizo palavras de bênção, palavras de vida sobre a minha vida. E antigamente eu proferia palavras de morte. Quando eu começo a ficar mal, porque eu tenho depressão química, né? No inverno ela vem, ou quando tem algum gatilho, ela vai vir. Vai, eu sou sincera com vocês, isso acontece com todos nós. Mas a maneira com que a gente lida com ela, com as armas certas, as ferramentas certas, é que faz toda a diferença. Quando eu já estou me sentindo para baixo, porque eu tenho uma depressão química, eu tenho uma exaustão muito grande, eu tenho fibromialgia, eu tenho TDAH, eu tenho funcional neurológico desordem. Sabe, eu tenho um problema aqui na minha C2, que hoje eu acordei com muita dor de cabeça, dá dor na mandíbula, atrás da cabeça, aqui nos ombros, no pescoço, porque eu não tenho a molinha aqui da primeira vértebra da C1. Eu tenho uma formação de Chiara, que é quando o cérebro está descido para o canal da coluna. E isso me causa dor, principalmente agora no frio, meu ritmo está quebrado. Agora o rapaz está pegando as peças, né, comprando as peças. Quando ele tiver as peças, vai consertar. Tá frio. Eu estou usando um aquecedor aqui embaixo. Tá um frio. Então eu dormi com frio, eu dormi mais acolhida. O que aconteceu? Deu problema no meu pescoço. Porque eu durmo com travesseiro especial, para não ter dor. É horrível, eu tenho dor todos os dias, mas eu tô aqui. Eu decidi não me colocar na posição de vítima. De, eu não posso fazer nada porque eu sou doente. Não, eu posso. Nas minhas condições, no meu tempo, do meu jeito. Mas eu não vou desistir da vida porque eu tenho um monte de condição de saúde. É uma luta. Nós somos mais que vencedores. Porque Jesus já falou, a tua graça me basta. Se a graça dele nos basta, devemos sair dessa posição de vitimismo. Parar com isso, eu não posso, porque eu tô doente. Eu entendo que tem algumas vezes que você precisa de repouso, né? Mas se você tiver uma mentalidade onde você não aceita esse tipo de doença, eu não tô falando que todo mundo vai ser curado, às vezes você vai ter que conviver com a doença. Sabe por quê? Porque na própria palavra de Deus fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia só nos ensina a ter bom ânimo, fé, esperança. Hoje estava vendo aquele versículo que tá... Ai, gente, eu esqueci porque eu não guardo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que fala sobre... Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Nós temos que encher a nossa mente de coisas boas, positivas. Por quê? Porque nosso cérebro, ele é temporal. O que é temporal? Ele não sabe o que é presente, passado, futuro. Todas as emoções e lembranças que nós temos, sabe? Vamos supor, tivemos uma lembrança do passado, uma coisa que nos machucou, que nos trouxe uma dor muito grande. A gente vai sentir, toda vez que a gente lembra um fato que aconteceu conosco, ruim ou bom, a gente vai ter os mesmos sentimentos de quando aconteceu aquilo. Por quê? O nosso cérebro não tem. Ele não sabe distinguir o que é o real do imaginário, do que é o tempo. Não tem tempo para o nosso cérebro. Então, quando a gente aprende isso, isso é uma das grandes armas. Me desculpem. Que nós temos. Quando a gente aprende isso, a gente para de reclamar, de murmurar. Se eu ficar falando todo tempo, ai, eu tô com dor, ai, eu tô mal, ai, isso não vai dar certo, ai, eu não vou conseguir, ai, eu sou burro, ai, eu não tenho jeito, a minha vida tá um fracasso, ai, minha depressão está piorando. Quanto mais você fala, mais você está construindo essa realidade para você. Gente, não é balela. Quando eu aprendi isso, deu uma virada de chave. Hoje eu amanheci com dor, levantei, tomei meu café da manhã, depois eu fui tomar meu banho quentinho, que eu preciso de água bem quente para bater aqui atrás, para ajudar a esquentar. Depois eu falei, vou tomar meu remedinho para dor, que eu não tomo, eu evito, eu tomo suplemento, né? Eu tomo B12, eu tomo magnésio, eu tomo vitamina D, que é muito importante, ômega 3. Por quê? Eu tomo coisas anti-inflamatórias, eu evito de comer pão, glúten para mim não é bom, eu evito tudo que é inflamatório. Então, o meu dinheiro, eu compro coisas boas para mim. Mel bom, que mel é ótimo. Eu compro comida boa e suplemento. Por quê? Porque eu aprendi que o meu corpo, ele precisa ser cuidado, ser bem tratado. Porque senão, eu vou morrer. Eu tenho que aprender a me regular. E se você não aprender a se regular, escolher coisas boas para você, você não vai sair da onde você está. A vida é feita de escolhas. Deus nos deixou nesse mundo para ter escolhas. Tem as escolhas ruins e as escolhas boas. Toda escolha ruim tem consequência. Quando eu não me cuidei, quando você sai na rua, tá um frio aqui horrível. Se você não pôr touca, luva, um cachecol, um bom agasalho, você vai ficar doente. Mas se você se cuidar, você vai evitar ficar doente. Levanta seu imunossistema no inverno. Com o quê? Com vitamina C e zinco. Para levantar a imunidade. Então, muitas vezes, a gente sofre por falta de conhecimento, por não se cuidar, por teimosia, por ignorância. A cura está nas nossas mãos. É a maneira com que a gente age, com que a gente faz as nossas escolhas que vão ter as consequências. Quando você começar a ter depressão, fala com alguém. Desabafa, não fica sozinha, não guarda para si, não deixa isso acumular dentro de si. Não se culpe por coisas que você fez. Se perdoe. É mais fácil a gente perdoar os outros do que perdoar nós mesmos. Saia do lugar de vitimismo. Ai, coitadinha de mim, ninguém me quer, ninguém me ama. Pare com isso. Se posicione. Saiba o seu valor, conheça a sua identidade, conheça o seu propósito. No mundo a gente vai ter muita coisa que vai nos abalar, mas se a gente estiver com isso aqui bem, com a nossa mente bem, todo o resto anda. Palavras são muito importantes. As palavras têm poder, tem frequência nisso. Se a gente não melhorar essa frequência, a gente sofre. Porque a gente não usa bem as palavras, a gente odeia, a gente não perdoa, a gente guarda mágoa, a gente fica lembrando coisas que aconteceram centenas de anos atrás. Brigas, traumas, e fica vivendo naquele passado, porque fulano de tal me magoou e eu já sou traumatizada. Sai do passado. Tira essas malas, essa bagagem pesada que você está carregando os anos, está cansado. Solta essa bagagem pesada. Libera o perdão. Vive o agora. Não fica também preocupado com o futuro. Ao futuro a Deus pertence. O agora
é trabalhar, economizar, sabe? Evita gastos, compre o que é necessário. Você não precisa de muito, você não precisa mostrar para os outros que você tá bem. Ninguém paga tuas contas, ninguém paga tuas dívidas. Seja honesto, seja você. Para de ficar preocupado com o que os outros vão pensar. A gente vive mais para os outros do que para nós mesmos. São essas pequenas coisas que faz toda a diferença para a gente crescer, sair desse vácuo de depressão, esse vácuo de ansiedade, essa dependência emocional. Nós precisamos mudar. Pararmos de ser fragilizados o tempo todo. Ficar nesse posicionamento horrível, onde a gente não sabe quem somos, para onde vamos, o que fazemos, a gente fica assim meio doido, meio desorganizado. Então é isso. 3 coisas para o seu processo de cura. A negação. Saia da negação. Para de ficar negando. Para do vitimismo. Para de estar culpando os outros. Mesmo que fizeram alguma coisa grave com você, toma a responsabilidade de não aceitar mais, de não deixar que as pessoas te magoem. Tenha voz para responder no momento certo. E pare de resistir. De resistir. A resistência é a pior coisa para o processo de cura. Às vezes tem pessoas que eu nem trato. Porque só de conversar com elas, a gente vê que tem uma resistência ali. Elas não vão te ouvir. Você vai mostrar a verdade ali para elas, elas não querem a cura. É aquela que fica na posição de vitimismo, querem ficar ali, dentro de um vácuo, dentro de uma escuridão, de um buraco. Saia desse posicionamento. Tenha vida, libera a palavra de vida, começa a fazer alguma coisa. Eu vou te falar uma coisa. O ser humano, ele não tem vontade de fazer as coisas boas. Não tem aquele coisa que fala que para baixo todo santo ajuda e para cima não? É bem isso. Por quê? Porque para fazer coisa errada, coisa que a gente não gosta, é rapidinho. Agora para fazer o que é certo, a gente tem resistência. Temos resistência. Às vezes, eu preciso fazer coisas porque eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu tenho responsabilidade em casa. A gente não é milionário para poder ter uma empregada daqui, uma cozinheira dali. Não temos. Temos que fazer as coisas. Porque senão, a gente vai deixando acumular, acumular, e as coisas vão ficando tão grandes que a gente não consegue dar conta. Dá uma lavada na louça, dá uma organizadinha. Nem que você faça uma coisa a cada dia. Mas faça. Levanta dessa cama. Sabe? Se esforça. Toma um remedinho para dor. Dá uma relaxada, precisa dormir, porque às vezes eu sei que tem gente que tem dificuldade de dormir à noite. Sabe, tem a melatonina. Faça higiene de sono, vá ler, em vez de ficar no celular. Faça uma música de relaxamento, faça uma meditação, uma oração. Mas faça alguma coisa. Não fique esperando o milagre cair do céu, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes a gente tem um erro muito de acreditar que tudo vai cair na nossa mão de mão beijada, sem esforço nenhum. E a gente tem que ter um esforço nosso. A gente tem que lutar para sair da onde a gente está. Porque muitas vezes ninguém vai te levantar a mão para te ajudar. Às vezes é só você e Deus mesmo nessa batalha. E se você não se ajudar, fica complicado. Fica complicado. Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês, cuidado com a negação. Cuidado com o vitimismo, a resistência, a autocomiseração. Oh, pobre miserável que sou. Saia desse lugar de vítima. Saia, se posicione. Você pode se posicionar. Porque a gente começa a ver... Uma coisa que eu aprendi, que a gente aprende na neurociência, é que o nosso cérebro, ele procura aquilo que a gente fala. Se você começa a ver problema, começa a se sentir mal, deprimido, ele vai te trazer para a sua visão, para o seu campo de visão, para o seu campo, né, de habitat, tudo que você está pedindo. Vamos supor, eu estou deprimido, nada para mim dá certo, as pessoas são ruins, as pessoas são falsas, eu não confio em ninguém porque todo mundo é mau. Quando você começa a pensar dessa maneira, vai acontecer dessa maneira. Você vai atrair pessoas falsas, você vai atrair pessoas encrenqueiras, você vai atrair situações ruins, porque o seu cérebro vai atrás daquilo, de procurar aquilo. É bem isso. Se você... Aqui a Luana, tudo bem? Se você não sair dessa posição,
Gente, eu não tô conseguindo ler aqui porque eu tava tentando colocar no meu computador pra ler, mas eu não quero. Se você não sair dessa posição, fica bem complicado pra você. Fica muito complicado. Porque o seu cérebro vai procurar tudo aquilo que você tá achando. Vai trazer pessoas ruins, vai trazer coisas negativas, situações. Entendeu? Enquanto você falar, parece que é besteira, mas não é. É realidade. Palavra é energia. A própria Bíblia fala que a palavra é como uma espada de dois gumes. Ela é penetrante no corpo, tanto para cortar, quanto para dar vida, quanto para morte. Por que a gente fica falando coisas ruins sobre nós mesmos? Por que nós ficamos com essa resistência de se auto-amaldiçoar, amaldiçoar os outros? Gente, se você for ler, a Bíblia é pura neurociência. Ela ensina como nós devemos ser. E por que nós não usamos isso para o nosso favor? E ficamos nesse marasmo, nessa maldição, ficamos ali nessa negação, esse vitimismo total. Olha aqui, a Market UK tá falando. Olha, Kátia, desde que eliminei gente na minha vida, acredita que tudo mudou. É verdade, muitas vezes a gente vai ter que eliminar gente tóxica na nossa vida. Porque a gente tá tão acostumado a ser vítima que a gente abaixa a cabeça por tudo. A pessoa tá ofendendo ali a gente, tá maltratando, você tá lá. Ah, eu não posso ofender. Ah, eu não magoo ninguém, mas os outros me magoam. A gente tem que ser educado. Mas às vezes tem pessoas que são tão tóxicas na nossa vida que a gente tem que ter a gente chama de afastamento emotivo, né? Emocional. Se afastar delas. Não faz bem, gente. Por que você tá andando junto? Até família. Até família. Sabe? Tem gente tóxica na nossa família. Mãe narcisista, irmã, irmão, tio. Temos que nos afastar. Ah, é meu pai e minha mãe. Você pode até ajudar. Faça a sua parte. Mas se afaste. Começou a falar besteira que tá te abusando, brigando com você. Fala, ah, eu tenho que ir agora, tem coisa pra fazer. Pronto. Corta. Fala que tá ocupado. Mas para de buscar encrenca pra você. É isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Então, se você tá numa situação que tá difícil pra você, começa a se posicionar. Começa a se posicionar. Porque a vida não é fácil. Nem sempre a gente vai conseguir pessoas que vai vir na nossa casa orar, vai nos segurar na mão. Às vezes não vai conseguir. Tem pessoas que às vezes vai. Às vezes tem ciclo de amizade que pode, mas as pessoas são culpadas. A gente tem que aprender a parar de esperar pelos outros e fazer a nossa parte. Gente, se eu fosse ficar dependendo da doença e da dor, eu não estaria aqui hoje, não estaria estudando, não estaria aqui vivendo tudo que eu vivo, porque hoje eu estou com 54 anos. Em janeiro eu vou fazer 55. Mais 5 anos eu vou estar com 60. Mais 15 anos com 70 anos de idade. E eu vou morrer, coitadinha, com depressão, com ansiedade, sem sair de casa, sem fazer alguma coisa da minha vida? Essa é a escolha que eu quero? Não. Eu escolhi deixar um legado. Eu escolhi ser alguém. Eu escolhi cumprir o meu propósito. E você pode. Tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos. Tá? Eu vou acordar com dorzinha aqui. Vou tomar um banho quentinho. Se precisar, tomo minha medicação. E vai passar. E vai passar. Eu não vou dar valor para as coisas que me incomodam. Eu não vou dar valor para aquilo que é negativo. Porque eu tenho mais para oferecer. Eu sei que para que Deus me criou, eu sei qual é o meu propósito eu vou cumprir aqui na Terra. É fácil? Não, não é fácil, mas a gente tem que se posicionar. Nós sabemos que está para vir dias piores. Já pensou se começa uma terceira guerra? Como é que você vai estar preparado para isso? Obrigada, Market UK. Como é que você vai estar preparado para isso mentalmente? Se a sua mente não estiver organizada e preparada, você não vai conseguir lidar com essa vida. Hoje em dia nós vivemos tempos difíceis. E se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções, a aprender a ter uma vida mais saudável, a gente não chega lá, não vai chegar lá. Gente, analisem isso. Parem de se posicionar da maneira errada. Sabe a parábola dos talentos? Você vai enterrar os seus,
Você vai devolver de volta aquilo que Deus te deu ou você vai multiplicar? E chegar aqui, Senhor, o que eu multipliquei. Essa é a palavra de hoje para vocês. Quero deixar um grande beijo para vocês, que Deus abençoe todos nós. E que ano que vem a gente vai estar com muita coisa e vamos fazer um planejamento para que o ano de 2005 seja um ano de portas abertas, de propósito. Que não importa a crise que esteja, que não importa a maneira que seja, mas vamos estar firmes, com a fé renovada todos os dias, profetizando coisas boas, orando, trabalhando a nossa mente, o nosso corpo, porque é isso que a gente precisa, aprender a se regular, se autorregular. Muitas vezes o príncipe no cavalo branco vai ser você mesma, que vai se dar a mão para salvar. Seja forte e corajoso, só confia nele e você vai sair dessa. Tome uma posição, para com essa coisa de resistência, vitimismo e negação. Se posicione, você não é coitadinha. Para de negar. Aprenda a escutar as pessoas sábias. Abaixe a cabeça com humildade. Peça perdão. Seja humilde para ouvir. Porque os humilhados serão exaltados. Aprende a ouvir os outros. Aprende a dar ouvido para o sábio. A gente não precisa estar certo o tempo todo. Seja sábio. Você consegue. O que eu queria deixar para vocês, eu vou deixar essa live gravada. Passa para alguém, deixa seu comentário nela, que é muito importante. E passa para as pessoas que estão precisando de ouvir. E vamos aí tomar uma posição de vencedoras, protagonistas da nossa história. Cumprir o propósito a qual Deus nos tem chamado, a cada um. Fazendo a vontade dele, amando uns aos outros e nos amando. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Um grande beijo. Tava meio assim, que afastadinho um pouquinho. Não pude fazer muito vídeo, porque eu tava com... Porque começa o frio pra mim, eu começo, né, muita dor, eu não posso muita friagem, joelho, tudo. Mas eu levanto, eu tô melhorando, vou me cuidando. E aos poucos vou aqui trazendo mensagem para vocês, vou aqui trabalhando com vocês, tá bom? Mas um grande beijo para vocês. Eu quero agradecer pelo apoio, por todos aqueles que votaram em mim, tá? No Top of Mind. Quero deixar um grande beijo para vocês, um grande abraço. Muito obrigado, seu apoio é muito importante para mim, tá? É por causa de vocês que eu estou aqui hoje. Deus e vocês que eu estou aqui hoje, tá? Agradeço a Market também, que sempre está me apoiando aqui, todas vocês. Estarei indo para Portugal agora, dia 27, para receber uma outra premiação. E vou estar preparando umas palestras maravilhosas, incríveis com você. Vai ter também uma que vai ser pelo Zoom, eu com a Renata Marques. Muito importante. E vou estar de volta com lives para estar ajudando vocês a se erguer emocionalmente. Vamos juntos ser mulheres e homens com um gerenciamento emocional, ali em cima, fortes, sabe? Sair dessa posição de negação, de vitimismo, sabe? De resistência. E vamos ser fortes, cumprir aquele propósito que Deus tem para nossas vidas. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Fica com Deus. Não esqueçam de me ajudar. Manda essa live para alguém. Faça seu comentário na live e dê o seu like na live. Tá bom? Para que a gente possa estar passando essa mensagem de força para todas as pessoas que precisam vir. Vamos fazer desse mundo melhor e eu conto com a sua ajuda. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Vai estar gravada, não esqueça. Comentário, dê o seu like e manda para quem está precisando ouvir. Até mais.